Mas deixa eu já chamar o grande Écio Costa, que está conosco aqui no nosso programa, nessa nossa quinta-feira, dia 21 de agosto de 2025. Écio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos que acompanham a BMC News. Prazer estar falando novamente. Prazer é todo nosso, Écio. Vamos falar um pouco então sobre essa situação da Lei Magnitsky, das tensões entre Brasil e Estados Unidos. O que você acha que isso pode impactar no nosso mercado? E como é que você vê o nosso setor bancário? Ele está meio que entre a cruz e a espada mesmo? Está naquele meio a meio, não sabe muito para onde ir para não se prejudicar? Você definiu bem, né? Está entre a cruz e a espada, uma situação complexa, porque se não cumpre, né, com a lei Magnitsky, termina sofrendo retaliações importantes no mercado financeiro, até com possíveis exclusões, né, de mercados de câmbio, né, no sistema SWIFT, de multas bilionárias, né, que podem ser aplicadas também por descumprir. E, do outro lado, aqui pelo Brasil, se obedecer à lei, pode sofrer também retaliações por parte do Supremo Tribunal Federal, com também a aplicação de multas que podem chegar a ser também bilionárias, né, pelo não alinhamento, né, com decisões do STF. Então você tem um processo que até agora foi monocrático, né, com Flávio Dino, dizendo que as leis internacionais precisam estar em compliance, né, precisam estar respaldadas por leis brasileiras para sua aplicação aqui. E aí já houve outros ministros que disseram que essa precisa ser uma decisão colegiada. Então há um grande compasso aí de espera para saber realmente como que isso vai ser tratado. Eu acompanhando da mesma forma que você, eu já vi notícias de que o cartão internacional do ministro Alexandre de Moraes foi bloqueado, né, se não me engano, segundo a Folha de São Paulo, e que foi oferecido para ele outra bandeira, uma bandeira nacional, mas ainda assim, mesmo utilizando uma bandeira nacional, há conexão, né, com negócios internacionais. Então, você pode ainda assim sofrer retaliações por conta disso. E aí, isso repercute diretamente, né, no preço, né, das ações dessas empresas que estão listadas na Bolsa, como a gente viu essa semana, uma perda significativa, né, de mais de 40 bilhões de reais do valor do papel desses bancos. Então, precisa, assim, pensar bem, né, como negociar isso para que isso não traga um efeito ainda mais forte na economia brasileira. Exatamente. Inclusive, né, senhor, deixa eu até trazer essa informação que você bem citou da história do cartão do ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teria tido um cartão de crédito do Banco do Brasil, de uma bandeira norte-americana, bloqueado em razão das sanções impostas pelos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal Valor Econômico na tarde desta nossa quinta-feira. De acordo com o jornal, não está claro qual era a bandeira, mas Moraes teria tido aí a oferta, né, de uma substituição de um cartão Elo, que não tem operações nos Estados Unidos. E o outro jornal, já a Folha de São Paulo, já havia informado na quarta-feira que Moraes teve um cartão internacional bloqueado por ao menos uma instituição financeira, sem especificar qual. Na ocasião, a reportagem tinha relatado que a Elo foi oferecida como alternativa para que o ministro pudesse manter pagamentos no país. E aí, senhor, nesse contexto geral de medo do setor bancário, onde a gente vai parar nesse sentido? A gente vai realmente ficar com medo dos Estados Unidos, ao mesmo tempo a gente vai peitar a maior economia do mundo e falar, não, a nossa legislação é soberana, ou seja, os bancos têm que escolher se eles vão bater de frente com o STF ou com Donald Trump, é isso no fim das contas? Eu queria estar no papel agora dos CEOs, né, e CTOs também, né, que são os que trabalham diretamente com a parte de tecnologia, para tomar decisões importantes nesse sentido, porque você pode sofrer, como eu já mencionei, retaliações em ambos os casos. Você mencionou o cartão Elo, né, é um cartão que você tem 3 grandes bancos como acionistas
dessa bandeira aqui no Brasil, porém esse cartão também tem convênios internacionais. Então, se você vai utilizar nos Estados Unidos, por exemplo, o cartão Elo, ele tem um convênio com o Discover, né? Porque é uma bandeira nacional, mas termina fazendo esses convênios, né, de utilização com bandeiras de outros países. Então, outros usuários terminam sendo prejudicados, né, caso essa aplicação com relação ao cartão Elo se desdobre em novas retaliações. Exatamente, né? E aí, olhando ainda para esse nosso cenário macro, porque hoje, até mesmo se a gente olhar para o Ibovespa, fica muito complexo a gente analisar. Agora está numa alta de 0,02%. Ele estava caindo agora há pouco 0,2%, agora sobe 0,02%. Enquanto eu falo, já cai de novo, 0,01%. Ou seja, está aquele famoso 0 a 0, pessoal, tá? Aí é a calmaria antes da tempestade. Olhando um pouco para esse cenário macro ainda, Écio, qual que é a probabilidade de realmente essa lei Magnitsky vir a restringir os bancos brasileiros? Porque haveria um impacto muito forte na nossa economia e também na economia dos próprios Estados Unidos, que tem investimentos aqui no Brasil. Então você acha que é provável que a gente faça essa questão da lei Magnitsky, que a gente passe por isso aqui no Brasil, de fato, nas sanções e tudo mais? Tudo depende do lado político, né? Se você ouvir retaliações mais fortes, se você vê um STF se posicionando com medidas que vão impactar empresas americanas, redes sociais e algo do tipo, o presidente Trump pode novamente, não o presidente, mas o presidente e todo o seu governo, Trump pode escalonar ainda mais essas medidas. Pode fazer uma ampliação para demais ministros, pode até mesmo impactar diretamente empresas brasileiras que tenham relações com empresas americanas. Eu acho que a gente vive um momento onde o político vai impactar muito o econômico. Aqui no Brasil isso já é uma grande realidade. E no momento atual isso está se intensificando ainda mais. Exatamente, né? E a gente olha aqui para um cenário de dólar, ainda também com essa tensão, né? Você olha aqui para a questão do Dolfut, o dólar hoje cai 0,06% a R$ 5,49. Só que ele também está nesse 0 a 0. Você acha que a famosa questão também de um dólar que está na calmaria, prevendo uma tempestade pela frente, ou seja, um dólar que fica nesse 0 a 0, no 5,49, mas que se realmente tiver algo, uma sanção política, econômica, enfim, no radar, é um dólar que pode disparar lá para casa dos R$6 de novo, não, Écio? A gente já discutiu aqui, né, Rafael, a tendência do dólar com a política Trump sendo colocada em prática esse ano é de um dólar que venha a se desvalorizar, né, para deixar as exportações americanas mais competitivas, para melhorar o saldo da balança comercial por lá. Só que aqui no Brasil a gente vive um momento específico, né, nosso, dessa briga entre STF, governo Lula e governo Trump. Então o dólar está meio que andando de lado, a tendência natural dele é de queda, porque há expectativas de queda de juros lá nos Estados Unidos e de manutenção de juros aqui no Brasil, o que ajuda ainda mais na valorização do real. Só que acredito que muitos traders estão aguardando um desdobramento mais concreto da aplicação dessa lei Magnitsky e suas implicações no setor produtivo para possivelmente sair do mercado brasileiro, principalmente o investidor internacional, mediante um posicionamento dos Estados Unidos que os investidores devem se portar assim. Então, isso Exatamente. Leva a um mercado que anda de lado, né, aguardando esse posicionamento. Exatamente, né? Você trouxe essa questão muito importante, esse mercado que anda de lado, de olho no posicionamento. Outro mercado que hoje está andando meio de lado é o lá fora, né? New York Stock Exchange, por exemplo, temos Ford caindo 1,4%, CRM também caindo, Alibaba 0,8%, Disney também cai, e no lado positivo do gráfico temos Pfizer, AT&T e Bank of America. Já em Nasdaq, a gente tem
também aí um cenário de muita queda, inclusive, ainda, né? Meta caindo, Amazon caindo, Tesla caindo, Apple caindo, Nvidia também cai, Google só que sobe hoje 0,3%. Muito em virtude também da questão do Jackson Hole, né? O evento do Jackson Hole, as falas que devem ser esperadas. Você acha que os Estados Unidos também está nesse movimento de apreensão, mas não muito por conta das tarifas, mas sim por uma expectativa da taxa de corte de juros, ou SO? A gente tem essa semana, né, de seminários lá em Jackson Hole, encerra na sexta-feira, amanhã com o Jerome Powell, então há expectativas do seu pronunciamento. Hoje a administração Trump recomendou que Powell demitisse uma diretora do Fed, né, isso é algo preocupante, né, porque demonstra uma tentativa de interferência numa instituição que tem sua autonomia. Talvez o mercado esteja repercutindo isso também. E você tem dados recentes do Producer Price Index, por exemplo, o equivalente ao nosso índice de preço ao atacado daqui, mostrando uma pressão inflacionária, o que pode retardar ou diminuir o número de reduções da taxa de juros, onde há uma grande aposta para que ela já aconteça nessa reunião de setembro. Então, isso tem, eu acho, trazido muita turbulência durante essa semana no mercado americano. Amanhã pode ser que você tenha mais calmaria a partir do discurso do presidente do Fed. Exatamente, né? E aí, olhando ainda um pouco para essa situação de Jerome Powell pressionado, Jerome Powell que precisa dar uma satisfação e tudo mais. O que a gente pode esperar para essa fala? Pô, você tá com a canequinha bonita, hein, SO? Que isso, a canequinha da BMC News, muito bem, tá até com a caneca aí. Mas falando um pouco ainda do Powell, essa questão dessa pressão em cima dele, o que a gente pode esperar para essa fala dele amanhã? Até porque a famosa fala arriscada, qualquer vírgula fora do lugar que ele falar pode mexer alguns bilhões de dólares. Então, ao mesmo tempo ele precisa dar uma satisfação, ele está sob pressão, tem a questão da taxa de juros. Então o que a gente pode esperar dessa fala dele amanhã? Pois a caneca eu ganhei da última vez que eu fui aí falar presencialmente com vocês e está me salvando bastante hoje. Eu estou bastante rouco, vocês já devem ter percebido, né, Rafael e quem está acompanhando. E aqui entre tosses e bebidas de água estou me salvando para poder participar hoje. Sim, há muita expectativa em relação ao seu discurso. E esse preâmbulo que eu mencionei de notícias negativas tem trazido ainda mais expectativas sobre o seu discurso. É um presidente que está sob bastante pressão por conta de uma expectativa do Donald Trump para que as taxas de juros sejam reduzidas, e o seu posicionamento vai definir muito o que virá até a próxima reunião. O mês já está praticamente acabando, né, da próxima reunião que vem em setembro. Tem até uma notícia interessante. O Walmart tem divulgado que está muito difícil conter preços. O Walmart é um grande varejista lá dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo, e eles relataram que depois do tarifaço, dessa política de tarifas lá do Trump em relação ao resto do mundo, toda compra nova que tem sido feita de reposição de estoques tem vindo com preços mais elevados e que está cada vez mais difícil, né, segurar e repassar o mínimo possível para os seus consumidores. Então esse é um alerta bastante preocupante que talvez tenha impactado também os mercados. Exatamente, né? O Walmart, inclusive, a gente olha aqui o índice BDR, o Walmart cai 4,35% no BDR, né? O Walmart 34. Aqui, eu estava até lendo aqui no site lá do Wall Street Journal sobre essa história. O Walmart ele teve aí uma queda em alguns pontos, mas também teve comparações aí de vendas que subiram 4,6% no último quarto, né, no último trimestre, mas realmente ele ainda perde certo lucro. O Walmart não consegue ter um desempenho muito bom. Você acha que isso
é muito por conta das tarifas também, o SO. As tarifas prejudicam ali o consumidor final, né? Então, a partir do momento que os Estados Unidos vão lá, tarifam proteína animal, né? No nosso caso, que a gente vendia pra caramba para eles. Tarifa café, tarifa laranja, tarifa lá a Suíça que vendia remédio também. No Walmart lá vende muito remédio, né? O consumidor norte-americano consome muito essas coisas. Então, você acha que é uma questão também do reflexo das tarifas de Donald Trump já impactando nos resultados de agora das empresas lá dos Estados Unidos? Sim, esse resultado que você acabou de relatar do Walmart indica justamente que eles aumentaram vendas, possivelmente tentando manter os preços como estão, ou próximo do que estão, e repercutiu diretamente na rentabilidade, né? Porque se o custo aumentou e o preço foi mantido, a margem diminuiu. Mas até quando isso é sustentável? Né? Até quando isso não é repassado para os consumidores? Falando de carne especificamente, o Brasil é o maior player, né, hoje do mundo. Tem concorrência Austrália, Estados Unidos, um pouco do México, mas o México está com problemas sanitários sérios, os Estados Unidos não conseguem atender a demanda, a Austrália também não teve um aumento relativo na participação de market share mundial recente, então o Brasil é o grande fornecedor. E aí, se você impõe tarifas, isso vai impactar diretamente no preço para o consumidor final. O mesmo se repete com café, com suco de laranja, com outras commodities. Aqui do Vale do São Francisco, por exemplo, você tem mangas, que tradicionalmente têm o mercado americano como um market share importante para a região. Não é o principal, tá? O principal é a União Europeia, mas que também atende essa região. Já para os americanos, tem um fornecedor estabelecido já há muitos anos, com todas as certificações fitossanitárias, e aí você tem novamente um aumento, né, um impacto na elevação do preço de um determinado item. Item por item, quando vai somando tudo, né, termina trazendo o preço, né, dos alimentos, principalmente são esses que a gente está discutindo aqui. O Brasil é o grande fornecedor mundial de boa parte das commodities agrícolas, e aí os Estados Unidos vai pagar mais caro por isso, o que traz uma pressão muito grande sobre as empresas e também sobre a popularidade do presidente Trump. A gente vê que a popularidade dele vem caindo bastante recentemente. Exatamente, Écio. E aí começa a virar aquela questão de até que ponto faz sentido ele ir com essas tarifas ao redor do mundo, porque isso afeta, e lá nos Estados Unidos vai lembrar, tem eleições de meio mandato, né, eleições no fim do ano que vem, que podem influenciar muito na próxima eleição presidencial, que, claro, o presidente dos Estados Unidos já está de olho na próxima eleição. Écio, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Quinta-feira que vem a gente se vê para mais, hein? Sim, espero estar bem melhor na semana que vem, com mais voz, menos tosse. Né? Já estou aqui tomando o meu coquetel de remédios para me recuperar. E aí a gente tem aí sempre, toda quinta-feira, muito assunto importante para estar discutindo. Um abraço a todos, até a próxima. Fechou. Fechado. Valeu, Écio.